Maravilha! Bom, Rodrigo, excelente comentário. A gente vai justamente perpassar por todas essas propostas. Certamente a guerra fiscal, Lei Candir, tudo isso é um debate até amplo. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de agrupar tudo isso, mas vamos tentar. E quero dar as boas-vindas também ao eminente deputado Luiz Carlos Rauli, uma das maiores sumidades que nós temos no nosso país quando se fala em termos de reforma tributária. Boa noite, deputado. Boa noite, um prazer muito grande estar aí com vocês, né? Nosso amigo Espada, de muitos anos. Ainda vou me enquadrar melhor aqui, mas que bom. Estamos mais uma live sobre as inadequações e impropriedades do sistema tributário que acabaram prejudicando o desenvolvimento econômico brasileiro nesses últimos 40 anos. Estou aqui à disposição para falar sobre esse assunto e qual é a saída, qual é a vacina que nós temos pronta, preparada para corrigir, né, essa doença degenerativa da economia brasileira. Com toda certeza. Hoje, coincidentemente ou não, o jornalista Leandro Narlock ele fez um vídeo especial para o Ranking dos Políticos falando justamente do manicômio tributário que nós temos aqui no nosso país. Eu fiz umas anotações, né, que ele colocou. Desde a Constituição de 88 até 2017, foram mais de 5 milhões de normas tributárias criadas. Cada norma tem, em média, 11 artigos. Cada artigo tem 2 parágrafos e 7 incisos, ou seja, é uma enormidade de normas que nós temos quando se relaciona à questão tributária dentro do Brasil, né? Além disso, o valor da causa de todos os processos tributários no Brasil chega a 5 trilhões de reais. Assim, somando tudo que nós temos, é quase isso, né? Só em valores tributários. Falando agora com os senhores, começar pelo Rodrigo. Rodrigo, o que faz pensar que a reforma tributária é a mais importante para colocar o país no caminho do crescimento, na sua visão? Perfeito. Olha, certamente é a mais importante. Então, quero aqui reafirmar, já respondendo a pergunta. Porque a reforma tributária, ela pode melhorar o ambiente de negócios, ela pode devolver o Brasil a uma posição de destaque nesse concerto internacional das nações. A economia está cada vez mais globalizada. O capital ele é volátil, o emprego é volátil, as empresas fecham e abrem em outros lugares, conforme o seu grau de competitividade neste cenário internacional que elas competem. E o sistema tributário nacional, nosso, ele depõe contra a nossa própria economia. O Brasil gera menos riqueza, menos emprego, menos renda, menos divisas nesse cenário de importação e exportação do que poderia. Nós estamos caminhando a passos largos para o retrocesso. A desindustrialização no Brasil é sem precedentes. Nós estamos voltando a ser um exportador de pau-brasil, ou de café, ou de soja, como foi a nossa história. Agora é soja e minério de ferro e carne. Essa é a bola da vez. Mas não é isso que gera emprego, que traga renda, né, para o brasileiro. O que a gente precisa são de empregos qualificados. Não, nada contra o agronegócio, pelo contrário, é importantíssimo o agronegócio. Porém, o agronegócio deve vir somando com indústria, com serviços, com uma série de setores que a gente tem que desenvolver para ter um país diversificado e rico, como são os países desenvolvidos. A reforma tributária é a única que pode melhorar o ambiente de negócios, pode trazer simplicidade, transparência, ou seja, a simplicidade diminui esse contencioso que você disse de 5 trilhões de reais. Isso daí é litígio e não gera riqueza, é só briga e não tem um ganho nesse litígio. Perde o contribuinte também, que tem que lidar com essa complexidade, esse custo de compliance, esse custo de conformidade. Isso agrega no produto, na cadeia produtiva, e isso derruba a competitividade quando a gente concorre com um país que tem um sistema tributário simples, que o produto chega aqui mais barato e o Brasil não consegue exportar, porque, apesar de ter uma imunidade, isso vai agregando nos custos, porque o nosso sistema ele é disfuncional. Então, nós temos a perda do contribuinte, da sociedade, que não consegue, não tem transparência, é opaco o sistema, então não consegue fazer o controle social, como eu já disse. E perde o fisco também, porque nós temos que lidar com essa matéria-prima altamente complexa. Somos algozes, somos vistos como algozes, porque temos que aplicar uma legislação que é ruim,
e a nossa atividade é plenamente vinculada, então, sendo ruim a legislação, o fisco tem que aplicar e ele é visto de forma pejorativa pela sociedade, enquanto ele é vítima do próprio sistema. Ele é tão vítima quanto o contribuinte. E, para finalizar, esse termo manicômio tributário, que é muito usado, inclusive pelo Howley, que é muito bom, mas eu falo ainda que é pior do que o manicômio tributário. Porque o manicômio, pelo menos, você pode fugir, mas o sistema tributário não. Você não consegue fugir. Você está imerso e você não tem como sair dele. Você está ali. Impostos e a morte é a única coisa que a gente não escapa nessa vida. Exatamente. E isso aqui é um pouquinho de Brasil. Bom, deputado Howley, agora vou pedir ao senhor para defender o trabalho de uma vida. Por que a reforma tributária é a mais importante das reformas? Porque ela é o motor central da economia em qualquer país do mundo, né? As nações, quando foram constituídas, né, ao longo da história, sempre precisaram dos tributos, né? Desde os tempos remotos das cidades-estados, né? E o Brasil, em 65, estava com a economia crescendo. O Brasil, desde o Império, tinha um crescimento bom. Da proclamação da República até 1980, teve um crescimento extraordinário. Notadamente, de 1931 até 1980, o Brasil cresceu, na média, 6,3%. Nos últimos 40 anos, caiu para 2% ao ano. Perdemos o empuxo de dois terços, caiu, ficamos com 1/3 de crescimento, muito abaixo da média do crescimento mundial e muito, muito abaixo mesmo dos emergentes. Exatamente na hora que a China começa a crescer, os emergentes, o Brasil começa a declinar com o voo de galinha. Mas isso tem uma origem dos nossos estudos. Já são mais de 3 dezenas de anos que eu estudo essa matéria, com centenas de contribuições. Começa com a Emenda Constitucional 65, Emenda 18 de 1965, quando dividiu a base tributária do atual sistema. Você sabe que qualquer sistema tributário no mundo tem 3 bases tributárias clássicas. A base do patrimônio, a base do patrimônio, onde está o IPTU, o IPVA, o ITR, o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Intervivos. São da mesma natureza no mundo inteiro, de baixíssimo poder arrecadatório. No Brasil, dá 4,4% da arrecadação de 100. A segunda base tributária clássica é das rendas e proventos de qualquer natureza, onde são tributados os salários, os juros, os aluguéis, os dividendos, os royalties. Essa base, na média internacional, ela ocupa 34% da arrecadação média dos países da OCDE. No Brasil, só 21%, somando o imposto de renda CSL. E a terceira e última base é do consumo de bens e serviços, que o Brasil tem, na Constituição de 65, dividiu essa base tributária, que é una, a de bens e serviços. Ou seja, tudo que o Brasil produz, né, de bens e serviços num ano é tributado. Tem 1 milhão de itens. Tudo que tem no supermercado, no shopping center, nas lojas, educação, saúde, segurança, vigilância, tudo isso é base do consumo. No Brasil, nós temos quase metade da arrecadação vem dessa base tributária. Na OCDE, é 32%. Né? Então, nós temos 54,4%, segundo a minha média estatística, né, do Data Howley aqui. E nos Estados Unidos, só 17%. E a subbase do consumo é a folha, porque a gente chama de grande base do consumo com a folha, que tudo que tributa na folha também vai para o preço. Ou seja, a tributação de consumo é tudo aquilo que é tributado que vai para o preço que é consumido por toda a população brasileira e pelas empresas. Então, o erro está que essa emenda constitucional deu para o município tributar o serviço com o ISS, para o Estado tributar os bens. Para a União, deu um adicional desse tributo do ICMS, que chama IPI, e deu para a União tributar imposto de renda e a Previdência, e os municípios
o patrimônio com um pedacinho do Estado. Então, esse é o modelo de 65. Acontece que, ao longo desses últimos 55 anos, o sistema foi se complicando, porque lá na origem ele já foi diferente do que os países europeus, Canadá e Estados Unidos, adotaram. O que eles adotaram? Um imposto só nacional de bem, serviço, destino. E nós adotamos, você conta hoje, ISS, ICMS, IPI, o PIS, o COFINS, a CID, salário de educação, IOF, e na folha tem um monte de penduras, além da contribuição patronal, ser o dobro da de empregado, tem fundo de garantia, tem salário de educação, tem tudo. Então, isso acabou pesando que 75% da arrecadação nacional vem da base de consumo e da sua subbase folha. Apenas 21% da renda e 4,4% vem do patrimônio. O que tem a ver isso? O que você acabou de falar, milhares de leis ao longo desses anos, só depois da Constituinte, foram mais de 500 mil de normas. Isso virou o que o advogado tributarista gaúcho chamou de manicômio tributário, que meu Espada falou, na Espada, eu repito isso, e eu também inventei um nome. O funcionamento disso é um Frankenstein, né? Sabe, no filme que vai matando. Ele mata as empresas, na concorrência que é desleal, porque uma empresa paga certinho os impostos, outro tem incentivo fiscal, não paga tudo, outro vai à justiça, deixa de pagar, outro declara que vai pagar e não paga, e outro sonega. Então, se você não eliminar todas essas causas raízes, que somada com esse excesso de legislação, fez com que o Brasil acumulasse 3 trilhões de dívida ativa, União, Estados e municípios, 5,4 trilhões de contencioso administrativo e judicial. Todos os anos, esse sistema renuncia a meio trilhão por ano de impostos, que são chamadas renúncias fiscais. Isso dá 7% do PIB, o contencioso dá 75% do PIB, a dívida ativa 40% do PIB. Ainda você tem o custo burocrático disso, que vai de 1% a 2%, o Banco Mundial calcula em 1%, o IBPT calcula em 2%, e a economia paralela, que é a informalidade, a sonegação. Segundo alguns estudos, a PGFN, a própria IBPT, varia entre 1 trilhão e 800 a 2 trilhões de economia que não é contabilizada nos 7 trilhões e meio de PIB. O Brasil tem um PIB de 7 trilhões e meio e tem quase 2 trilhões não declarado, que gera uma sonegação de impostos de 600 bilhões de reais. Bom, somando tudo isso, é o manicômio e o caos. Então, por isso que matou a economia. Se nos últimos 40 anos crescemos a 2, nos últimos 10 foi 0. Desde a crise econômica da Dilma, e você vê que todas as 3 grandes crises econômicas levaram a um processo de impeachment ou afastamento. O último governo militar, depois de brilhantes governos, o Figueiredo quebrou o Brasil. Então, houve a transmissão para os civis pacificada, que nossos líderes democráticos, né, sociais-democratas, fizeram uma transição militar civil pacífica. O PIB do Figueiredo, em 3 anos, quebrou 8,5%. Depois veio o Collor, quebrou em 7,7%, impeachment. Depois veio a Dilma, quebrou em 8,2%, impeachment. Aí, 2016, 15 e 16, foi 3,6% negativo e 3,2%. Com o Michel Temer, cresceu 1,1%. Primeiro ano do Bolsonaro cresceu 1,2%. E o ano passado, menos 4,3%. Somando esses últimos 6 anos, dá 11% negativo o PIB. Vai crescer 3%, vai ser 4%. O mundo vai crescer 6,3% esse ano. Saiu hoje ainda no noticiário. E daí, José? O que tem a ver isso, Raul? O Brasil não tem que crescer na média mundial, tem que crescer muito mais, tem que crescer como a China, como a Coreia, como a Índia, porque o Brasil tem aquilo que nenhum país do mundo tem. Ele pode dobrar a sua produção agrícola a cada 12 anos, tem minério a dar com pau para o resto da vida, e é um país que tem superávit na balança. É um país de gente trabalhadora, de gente honesta, e o que não vai para frente é o problema econômico. Por isso que nós fizemos o Plano Real, que
acabou com a inflação, que era um monstro que devorava. Fizemos a reforma trabalhista, melhorar as condições de relação em capital e trabalho. Fizemos a reforma previdenciária para melhorar o custeio da previdência desses 40 milhões de aposentados do futuro do Brasil. Mas a mãe das reformas é a tributária. Essa não foi feita. E sem ela, você não vai acabar com a inadimplência, você não vai acabar com a guerra fiscal, você não acaba com os efeitos indesejáveis do sistema tributário brasileiro. É isso. Então, depois eu posso ir detalhando. Então, nós fizemos diagnóstico, sabemos qual é o problema do paciente econômico brasileiro e temos a vacina pronta também, que eu posso falar em seguida para você. Eu e Espada pensamos, né, igual, todo o pessoal do Fisco brasileiro está unido nisso, né, Espada? Nós temos um colegiado nacional do Fisco, nós temos centenas de entidades, empresários, de profissionais liberais, acadêmicos, né? E nós podemos consertar isso agora, já, com a PEC 110, que está lá no Senado, que parece que voltou a ser a bola da vez. Bom, só pegando um gancho, o senhor citou alguns presidentes brasileiros, né, algumas quedas, e como diria um assessor presidencial americano, tudo é economia, estúpido, com a devida vênia aos senhores, né? Bom, fazendo agora uma pergunta, essa pergunta veio de um dos fundadores do Ranking dos Políticos, uma pergunta muito especial. E também uma pergunta que entra mais especificamente na reforma em si. Por que o Brasil é um dos campeões mundiais de tributos sobre consumo, mas um dos menores tributos do planeta sobre patrimônio e herança? Por que nós temos essa dicotomia e essa diferença? Começar por ti, Rodrigo. Tranquilo. Olha, a tributação ela é um espelho da própria ordem social. É a correlação de forças na sociedade. É a máxima de quem pode mais, paga menos. Não é à toa que, antigamente, o rei Ricardo da Inglaterra era um grande conquistador. Quando ele invadia outros territórios, a primeira coisa que ele queria saber era: me deixe ver o sistema tributário. Quem paga tributo e quem não paga. Com isso, ele conseguia saber quem eram os setores da sociedade que eram mais fortes, eram mais influentes, quem que ele precisava trazer para perto dele. Então, a nossa lógica é uma lógica de perpetuação histórica. O Brasil, quando foi descoberto, foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Ou seja, 15 famílias que assumiram como herança esse país. E as leis são feitas, como já disse também, acho que Churchill, não queira saber como são feitas salsichas e as leis. Porque ela é um processo nebuloso, para usar um eufemismo, esse processo legislativo. Então, ela nem sempre, a legislação nem sempre atende aos interesses sociais, e sim aos interesses da lógica econômica, como você mesmo disse agora, é economia, estúpido, a lógica econômica da sociedade que está inserida. Então, se no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, né, mas poderia dar muitos aqui, o agronegócio paga menos tributo, e paga menos tributo, é porque, historicamente, o agronegócio tem muito poder político, poder social, poder econômico. O Brasil é um país de tradição no agronegócio. Como eu disse, não é ruim, mas também a gente tem que distribuir isso, né? Um país onde todos pagam, todos podem pagar menos. Não é à toa. E aí aqui eu estou só fazendo um paralelo aqui. A Revolução Francesa, Revolução Burguesa, ela foi contra, inclusive, os sistemas tributários, que o clero e a nobreza não pagavam tributos, que era quem dominava, na época, aquela sociedade. Os muros do Palácio de Versalhes não foram altos o suficientes para segurar a Revolução. Nós, da classe média, classe alta, muitas vezes a gente quer morar em condomínios fechados. Mas essa desigualdade só tende a aumentar. Se a gente continuar vendo a lógica de quem tem mais poder econômico, e aí, como você mesmo disse, a gente tributa principalmente o consumo. Qual é o problema disso? É que o consumo tributa mais pesadamente os mais ricos, os mais pobres, perdão. É um sistema regressivo. Proporcionalmente à sua renda, um trabalhador que ganha R$1.000,
ele não tem capacidade de poupar, ele gasta tudo que ele ganha, R$ 1.500. Quando você põe uma tributação pesada sobre o consumo, que é como é o caso do Brasil, que chega a 40%, 50%, aquela pessoa que está ganhando R$ 1.000, ela está pagando 400, R$ 500 de consumo na sua conta de energia elétrica, na sua conta de água, de luz, internet, celular, consumo do supermercado. Enquanto uma pessoa que ganha R$ 100.000 por mês, ela não gasta 100 mil. Ela gasta 10 mil e poupa uma boa parte. Essa parte que ela poupa, ela não está pagando imposto sobre o consumo. Então, por isso que a gente fala que, proporcionalmente à renda, o rico paga menos do que o pobre no Brasil. E isso daí acaba gerando um sistema que acentua as desigualdades. Eu costumo dizer que o nosso sistema tributário é um Robin Hood às avessas. Ele tira do pobre e dá para o rico. O que vai na contramão dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos têm um sistema tributário para reduzir desigualdades, para deixar toda a população num patamar de renda média adequado, para que o país possa ter mercado consumidor, possa ter negócios, possa ter qualificação, estudo, educação, que vai trazer um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Então, respondendo à pergunta, realmente, o Brasil não tributa patrimônio, não tributa herança, porque não é interessante para as elites, não é interessante para quem tem o poder econômico, que eles preferem perpetuar o seu patrimônio ao invés de países desenvolvidos, que nem a Coreia do Norte, que o Coreia do Sul, melhor dizendo, que o Raul acabou de citar, imposto sobre herança chega a 60%, a tal ponto que os herdeiros da Samsung doaram todo o acervo de obras de arte do fundador da Samsung para não pagar o imposto de heranças sobre esse patrimônio que é incalculável. Então, cria-se uma fundação, como muitos países desenvolvidos, Fundação Bill Gates, Fundação Warren Buffett, todos os milionários fazem isso para distribuir a renda e não fazer que nem o Brasil, que perpetua geração a geração. Maravilha. Deputado Raul, vamos lá. Por que o Brasil é, então, um dos campeões mundiais em tributação de consumo, mas um dos menores em patrimônio e herança? Pois é. O Brasil ocupa a 22ª, terceira maior carga tributária do mundo. Mas só que ele tem uma carga tributária que não é arrecadada de mais de 10, 12% do PIB, que eu chamo de gorduras trans, que são as alíquotas superiores para suportar a guerra fiscal. Claro que quando você dá um incentivo fiscal, para manter a arrecadação, tem que levar a alíquota geral, não é? Quando você deixa de pagar, como no Brasil todos os anos, deixa de se pagar 100, 200, 300 bilhões de impostos da União, Estado e município, o que fizeram ao longo dos anos os tributos municipais, estaduais, foram elevando a alíquota, eleva a alíquota. Então, a carga tributária potencial legal do Brasil, ela passa de 42% para arrecadar 33%. Dentro dessa 33% de carga tributária, como eu disse, 75% está na base de consumo, envolvendo o consumo propriamente dito e a subbase folha, que acaba desaguando no preço. Só 4,4% no patrimônio, dos 5 tributos que são clássicos universais, né? Há alguns países que tributam, muito poucos países, imposto de grande fortuna. No Brasil, nós temos esse imposto na Constituição desde 88, mas nenhum governante não quis regulamentar. Tem projetos lá no Congresso, nem o próprio Lula, Dilma, nunca, que são de esquerda, né, de extrema esquerda, não quiseram regulamentar. Imagine isso num governo liberal, né? Então, o que acontece é que eu, pessoalmente, como técnico e como político municipalista, se for para mexer na tributação de patrimônio, é preferível melhorar a tributação do imposto de transmissão causa-morte inter vivos, né, que esse pertence aos estados e aos municípios. Porque se você autorizar o imposto de grande fortuna agora, a arrecadação vai de novo só para o governo federal. De 1988, quando terminou a Constituinte, a carga tributária brasileira era de 22,8%, quase 23%. Chegou a 33%, 34%, nesses últimos 32 anos, 100% pela União. Ela criou as contribuições
para não dar partilha, porque o IPI, por exemplo, que é o Imposto de Base de Consumo, a União ficou só com 41% desse imposto, né? 58%, aliás, pertence aos estados e municípios. O imposto de renda, os municípios ficaram com 48% do imposto de renda, estados e municípios. Então, a União, o que ela fez de 88 para cá? Ela foi criando um tributo, outro tributo na base do consumo, porque é fácil, está embutido lá no preço, ninguém vê, e com isso veio toda a parafernália de problemas, né, que acabou transformando. Então, quem é o grande responsável de transformar o sistema tributário num manicômio tributário é o governo federal. Embora o ICMS seja um imposto ruim, também os tributos federais são concorrentes do tributo estadual. Então, foi uma falha que os estados permitiram que a União invadisse a base do consumo. Bom, isso é águas passadas. Eu diria hoje, o patrimônio, todos os 5 tributos do Brasil, arrecada 4,4. A média da OCDE é 5,5. Os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e outros países chegam a 10% da arrecadação nacional. Não tem como você aumentar o IPTU, mas você pode dar uma melhorada nas alíquotas da tributação de transmissão entre vivos, né, compra e venda, e causa-morte, né, de patrimônio mesmo, de herança, doação e etc. Mas eu pessoalmente, como tributarista, especialista, não perco tempo com isso. Eu quero ter um bom imposto de renda progressivo. Hoje é 21% da arrecadação nacional, a média internacional é 34%, os Estados Unidos é 50% da arrecadação americana. Por isso que nos Estados Unidos o imposto de consumo é pequenininho. O sales tax americano, a alíquota não passa de 10%. Então, o que nós bolamos, modelo PEC 110, que está lá no Senado, relatado pelo senador Roberto Rocha, que o primeiro signatário é o ex-presidente do Senado e mais 65 senadores, o que ela preconiza? Uma simplificação radical da base de consumo, ficar um imposto só, no lugar dessa montoeira de tributos. É um imposto tipo IVA, de valor agregado, vai se chamar IBS, que é o novo nome que é dado para o Imposto de Bens e Serviços, abrangendo 1 milhão de itens tributáveis. Então, esta base tributária, ela terá simplificação. Segundo pilar, tecnologia 5.0 de cobrança. Cada vez que apaga aqui, que eu meti o pé aqui no fio, aqui embaixo, e apagou. Faz parte. Faz parte. Então, há um empresário em Santa Catarina, um grande empresário na área de software, tem uma grande empresa chamada Neogrid. Ele era dono da DataSul e foi sócio da TOTUS, né? As empresas se juntaram. O que ele bolou? Ele bolou um sistema de cobrança totalmente eletrônico e impessoal. O Brasil tem o melhor sistema de nota fiscal eletrônica do mundo. Os municípios, os estados, a União. E o Brasil tem um dos melhores sistemas bancário e financeiro do mundo. Até o Pix entrou agora. O que ele fez? Ele juntou os dois. A nota eletrônica, emitiu a nota, gera o boleto. Na hora que o comprador pagar, já é um pagamento e a divisão do dinheiro. Vai para a empresa, né, e vai para o fisco. E é um débito e crédito com crédito financeiro. Elimina toda a burocracia, não fica um papel, nem um papel, tudo eletrônico, milhões, bilhões de operações diárias que serão feitas nesse novo modelo de cobrança que ele bolou. Eu conheci ele há 5 anos. Quando eu conheci o Miguel Abuab, falei: você está incorporado. Você faz parte agora do projeto Raul e Abuab, né? Nós vamos trabalhar juntos. E ele já estava trabalhando essa ideia há mais de 15 anos. E eu, do outro lado, há 30 anos trabalhando, não conhecia essa genialidade. Nós sempre ouvimos falar na cobrança financeira, dos estudos do Sintra, do Flávio Racha, que são importantes. Mas o que ele fez? Ele pegou, a partir do Flávio e do Marco Sintra, e evoluiu na nota fiscal para ter a garantia de que essa mercadoria tem origem. Claro. E o princípio é o mesmo. Nós não vamos mais atrás da mercadoria, se ela está contrabandeada ou não. Nós vamos controlar todo o sistema financeiro de débito e crédito.
compras na internet, tudo que tiver vai ser capturado. Então, nós temos hoje, primeiro, a simplificação. Não é uma invenção do Howley, nem do Spada, é adotado há 60, 70 anos por esses países que se desenvolveram, a base de consumo. O imposto de renda é adotado no mundo inteiro e o imposto patrimonial maior. E o terceiro pé desse tripé nosso é o social, é o fraterno solidário, né? Por quê? A carga tributária no consumo atinge mortalmente o trabalhador de baixa renda. Primeiro, ele mata as empresas. Ao matar as empresas, a primeira coisa que é prejudicada é o emprego, mata o emprego. Mata o salário líquido. Para cada R$1.000 que o trabalhador leva para casa, custa 1.900 para a empresa. E o terceiro problema, que toda esta brutal carga tributária vai para os preços de bens e serviços. Quem é que paga a conta no Brasil e no mundo inteiro na tributação de consumo? O cidadão, que mora nos 5.570 municípios. Então, ao simplificar isso, nós temos 3 vertentes para diminuir a carga tributária da baixa renda. Primeiro, diminuir a tributação de comida, remédio, água, esgoto, para menor alíquota. Nossas equipes do Senado e da Câmara, os melhores consultores do Brasil, com apoio dos auditores municipais, estaduais, federais, da academia, de centenas de entidades que participaram desses estudos, e eu tive a honra de coordenar por mais de muitos e muitos anos, fui o relator do Super Simples do Brasil, fui o relator da lei de exportação que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo. Então, a ideia agora é você reduzir essas alíquotas. Segundo, adotar a nota fiscal Brasil. Todo cidadã, ao comprar alguma coisa, tira a nota fiscal e vai no cadastro eletrônico dela. Se no final do mês ela ganhou R$2.000 e se naquela conta CPF tiver muito imposto, ele vai receber de volta. Aí vai dar vontade do legislador brasileiro para fazer a diminuição da carga tributária dessa pessoa. Porque nós pensamos a vida inteira em aumentar imposto de renda para poder não tributar os pobres, jogar toda a carga na renda. Então, esse modelo que a gente usa nos estados, nota paulista, nota Paraná, nota mineira, etc., também foi uma sugestão de um auditor do Rio Grande do Sul, Giovanni, né, o colega do fisco aí do Spada, e a gente foi absorvendo as boas ideias do Brasil inteiro. E tem a terceira ferramenta, diminuir o custo da folha, é muito alto, limpar todas aquelas tranqueiras. Eu falo assim, que é uma cirurgia mais do que bariátrica, né? É uma asepsia completa do sistema tributário. Ao mesmo tempo que você elimina todos os tributos da base de consumo, elimina também da folha. Deixa uma contribuição de empregado e empregador pequena, para que a folha não pese, para aumentar a empregabilidade, para viabilizar a empresa, para diminuir a mortalidade das empresas, e com isso ela vai gerar mais emprego, melhores salários, vai ter lucro, e o consumidor também vai ter um ganho de mais ou menos R$500 bilhão por ano, limpinho no bolso, que vão limpar essas gorduras de impostos que nós não precisamos mais. Bom, diante desse modelo, Luiz Carlos Jorge Howley, com quase 50 anos de vida pública, já tive a honra de ser homenageado pelo ranking político em 2017 como o melhor deputado do Brasil, e agradeço mesmo, né, porque eu já tinha sido pai do Super Simples, né, ajudei o Plano Real, ajudei todos os grandes projetos do país, e vocês me reconheceram nisso. Eu falo para o meu Brasil, pode aprovar isso, em 2, 3 anos o Brasil vai estar crescendo igual à China, e vamos ser competidores deles. O Brasil tem capacidade de industrializar, não exportar só soja em grão, né? Não só minério em bruto. Então, é azeitar a máquina. A locomotiva da economia brasileira está parada lá em Brasília, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional e o Ministério da Fazenda, esperando a autorização para poder falar, olha, essa máquina ela vai ser a máquina, um Rolls-Royce, vai funcionar a 1.000 por hora e o Brasil vai crescer sem parar. É isso que eu desejo daqui ao longo da minha vida pública, já são tantos anos, como grande contribuição dos estudos que faço há tantos anos. É isso aí.
O Juan Só falta o Carlos, gigante acordar. o Juan Carlos, se me permite, até para privilegiar aí a pergunta do fundador, aí um dos fundadores do ranking dos políticos, foi uma excelente pergunta. Eu queria dar o outro lado também, porque eu falei só do aspecto sociológico, né? O fenômeno social que faz o sistema tributário. Mas também tem uma questão de ordem prática, que é importante. Que é mais fácil cobrar tributos sobre o consumo. É muito mais fácil, porque existem tributos diretos e indiretos. Os diretos é esse que o cidadão percebe que paga, que ele recebe o boleto do IPTU, do IPVA, do imposto de renda, e ele tem que pagar. O indireto, ele paga e não sabe que está pagando. Ele vai embutido no preço da mercadoria. Então, é uma forma opaca, não é transparente, de se cobrar e arrecadar. E num país com muita desigualdade social quanto o nosso, você consegue tributar mais, arrecadar mais, tributando sobre o consumo. Porque tem uma pirâmide, né, social, onde tem poucas pessoas que têm patrimônio ou renda suficiente para bancar todo o Estado. É difícil. Então, você cobrando da base da pirâmide, que é uma população abrangente, você consegue uma arrecadação maior. Então, também tem essa questão de ordem prática que é importante citar. Então, com certeza. Vocês citaram aí a questão do nota legal, né? Cada estado tem o seu. Eu moro aqui em Brasília, resido aqui, e sou um grande usuário do nota legal, e quando eu vejo aqueles gráficos do quanto de tributo que a gente paga, principalmente para cada setor, realmente acaba sendo chocante, né? E vocês citaram também a questão do imposto de renda, para lembrar para o pessoal, hoje é o último dia para entregar sua declaração, não deixem de entregar, é muito importante ressaltar esse fato. E vamos lá, agora passando para uma pergunta, já que o deputado Raul ele levantou a bola, agora eu vou cortar, né? Fala-se muito na adoção de um IVA nacional. Quais os ganhos e perdas versus os atuais impostos indiretos? E faz sentido haver o IVA sem incluir o ICMS estadual? Começar por ti, Rodrigo. Olha, primeiro, não faz sentido, porque um IVA, como os países, 160 países do mundo adotam, é um IVA de base ampla. O Brasil, como o Raul falou, nosso sistema é anacrônico. O nosso Código Tributário Nacional, para você ter uma ideia, é de 1966. E está vigente ainda. Ou seja, a economia era outra. Era uma economia onde serviços tinha pouca representatividade. Serviço que se falava era serviço de manicure, cabeleireiro, alguma coisa assim. Hoje, o setor de serviços cresceu muito, porque informática é serviço, escritório de advocacia, arquitetura, um monte de coisas, consultorias é serviço. Então, o setor a economia de diversificou. Como? A economia diversificou. Diversificou. E a gente continua no sistema tributário naquela base da década de 60 do século passado, na economia industrial, onde o ICMS, que tributava a circulação de mercadoria, era um imposto que era o filé mignon, né? Vamos dizer assim, por isso que os estados ficaram com o ICMS e praticamente bastou. 85% da arrecadação dos estados vem do ICMS. Só que a economia mudou, a lógica se inverteu e hoje não faz sentido algum separar a base de serviços da base de circulação de mercadorias. Por quê? Este é um grande problema do Brasil. É imposto sobre imposto. Porque você fala, mas a indústria paga ICMS. Tá bom, mas a indústria contrata serviços. Ela contrata advogado, ela contrata engenheiro, contrata publicidade, e aí essa indústria paga ISS embutido na nota. Só que ela não pode tributar, porque ela vende produtos com ICMS. Então, aquele ISS pago é embutido no valor da mercadoria, no preço que a gente paga, sem a gente saber. Num sistema tributário de 160 países do mundo, que é do IVA base amplo, você acredita tudo, que é o que o Raul falou. É um sistema de crédito financeiro. A empresa pagou, ela se acredita. Ela vendeu, ela se debita. Isso permite um sistema mais justo, porque a empresa vai pagar sobre o valor adicionado. Ela pega os custos dela, ela pagou tudo 1.000 e ela vendeu por 1.500.
ou seja, ela teve 500 de lucro. Ela paga o imposto sobre só os 500. Tudo que ela pagou, ela teve crédito. Este é um sistema mais justo, que traz competitividade, que não traz cumulatividades. E essas cumulatividades de imposto sobre imposto, que não consegue desonerar na nossa base tributária o nosso produto, quando o Brasil exporta, quando concorre no mercado internacional. Então, quando o nosso produto está concorrendo com a China, com a Índia, a gente está com um sistema cheio de sujeira, ruídos, e concorrendo com um sistema limpo. E o nosso Brasil vai perdendo competitividade nessa lógica internacional. Agora, até para o Paraguai, tem empresários brasileiros montando empresa no Paraguai, gerando renda no Paraguai, empregos no Paraguai, porque o Brasil, o nosso sistema, depõe contra a própria economia. Então, não faz sentido num país... O ICMS, viu, Juan, só para encerrar mesmo, é o imposto que mais arrecada no Brasil. Número 1 em arrecadação, o número 1 em litígio, o número 1 em custos de conformidade, ao meu ver. Há pessoas que dizem que não e defendem ainda o ICMS. Mas eu acho que a roda da história não volta atrás. A gente está com uma roda girando para um lado e não adianta a gente querer fazer força, a gente tem que unir forças com a sociedade e querer buscar um sistema tributário que favoreça o crescimento econômico. E isso só será possível com um único imposto amplo sobre o consumo, com crédito amplo, como foi dito aí já. Então, é isso. Contem com o ranking dos políticos aí na luta e na batalha por uma reforma tributária necessária aí ao país. Deputado Raul, faz sentido manter o IVA sem incluir o ICMS estadual? Não. Nós demoramos muito para chegar nesse ponto, né? Houve uma decisão agora com a comissão mista que encerrou os trabalhos. Foi feito um belo trabalho pelo Aguinaldo Ribeiro, pela comissão mista especial temporária, já encerrou. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, já entregou o relatório para o presidente da Câmara e do Senado. Eles já se reuniram lá em Brasília, o presidente da Câmara, do Senado e o ministro Guedes, decidiram que a Câmara fica com a parte da regulamentação do PIS/COFINS e o Senado fica com a reforma constitucional. Então, a reforma constitucional que nós estamos defendendo, claro, eu não posso falar pelo Senado, nem pelos deputados, né, que agora eu nem parlamentar sou mais, mas eu digo assim, aproveite a oportunidade. Os estudos estão prontos, estão todos calculados. Nós não inventamos nada, só adaptamos o modelo vencedor do mundo, que é o modelo europeu, canadense, né, de IVA único nacional, um imposto único na base de consumo, um imposto único na base da renda, uma reestruturação na base de patrimônio, exatamente para tributar aeronaves, para tributar iates, dar uma melhorada no imposto de fortuna de transmissão dos municípios do Estado, né? Não criar um novo tributo, e aí sim, melhorar o imposto de renda, que é muito baixa a tributação do imposto de renda no Brasil. O ideal, ao longo dos anos, era empatar a base renda com a base consumo. Hoje o Brasil tem 54,4% da arrecadação na base do consumo e tem 21% na base da renda. O ideal era somar os dois e meia. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. O que pode acontecer com a reforma constitucional no Senado é a votação desse novo modelo que a gente está, né, pronto lá. É um IVA nacional, único destino, né, cobrança eletrônica 5.0, que acaba com todos esses problemas. Você sabe qual é a origem da inadimplência? Do contencioso, né? As empresas deixam de pagar porque chega no final do mês, cada nota fiscal de saída e de entrada tem débito e crédito de imposto, né? O que você compra gera crédito, o que você vende, né, vai ter que debitar depois contra a empresa. Quem é que paga o imposto hoje? O ICM, o IPI, o PIS, COFINS, que são impostos tipo IVA, quem paga é a empresa. Ela que fica com o dinheiro durante o mês inteiro para no outro mês pagar. E esse modelo anacrônico carcomido é baseado no crédito escritural. Então entra um crédito, escreve lá no livro, depois vai lá o fiscal, fiscaliza,
que o Espada está acostumado com essa loucura, né? Bom, o modelo Abu Dhabi acaba com isso. O imposto ele vai ser cobrado na hora emitiu a nota fiscal, que o modelo americano é monofásico, é uma fase só a cobrança. Lá não tem crédito, né? É uma fase só. Como o Brasil depende 3 vezes mais da base de consumo do que os Estados Unidos, não dá para adotar o modelo deles, porque faltaria como arrecadar mais. Então, nossa proposta é o modelo Abu Dhabi deixa neutra a cadeia produtiva. Vamos pegar uma cadeia produtiva que começa com fornecimento de insumo para uma empresa de manufatura. Ela comprou 100 de matéria-prima. Nesse 100, o que ela pagou de imposto, 20, vai para o governo. 20. E ele pagou 100, vai para a empresa. Ele agregou, vendeu por 240, então, eu estou fazendo uma alíquota de 20 hipotética. Então, 40 vai para o governo e 200 vai para a manufatura. A hora que a manufatura recebeu esse valor, ele recebe de volta do governo os 10 que ele pagou. Ok? Então, ficou neutro para a manufatura e fica neutro para o fornecedor de matéria-prima. O varejista comprou por 240, vai vender por 500, digamos. 500 mais o imposto, 600. 100 vai para o governo, 500 vai para o caixa dele, e nesse momento ele recebe de volta a parte que ele pagou. Então acaba com tudo, não fica neutra a cadeia produtiva, acaba com a guerra fiscal, acaba com todas essas gorduras que eu chamo inadimplência zero, porque o modelo não permite mais inadimplência. Se você for à justiça, não vai ficar devendo imposto, o imposto vai ficar arrecadado antecipadamente. Olha, só o modelo de cobrança Abu Dhabi acaba com 3 dos 6 problemas raiz. Né? Temos 6 problemas raiz. Primeiro, né, o excesso de legislação, né? Aliás, é o problema de falta de escrituração, o modelo é declaratório, né? Você declara o que você quiser, paga se quiser, que é o segundo problema, e o terceiro, não tem compatibilidade, que você paga o regime de caixa com o regime de competência. Então, ele elimina 3 das 6 causas raízes. E a simplificação acaba com essa. Acaba com a legislação infraconstitucional, fica uma lei nacional no lugar dessas 500 mil leis que tivemos. Então, o contencioso faz assim, a burocracia, que custa 75 bilhões por ano, vai cair para 10 bilhões. Então, a economia, esse valor hoje está dentro dos preços. Né? Mata o preço, mata a concorrência. Então, nós vamos fazer um sistema simples, transparente, né, desburocratizado e vai dar competitividade. Aí sim, o Brasil não tem uma economia de mercado realmente, porque não tem um sistema tributário digno. O nosso sistema tributário é indigno, ele é injusto, anárquico, caótico. É o manicômio tributário jurídico e o Frankenstein funcional. Então, a pandemia é um grande problema, mas o sistema tributário é outro grande problema. E o sistema tributário tem matado milhões de pessoas de fome, na miséria, no desemprego, na tristeza, na doença. Quebra a empresa que nunca mais se recupera. O trabalhador, 14 milhões de desempregados que não conseguem emprego, 32 milhões de subempregados. Mais de 6 anos, metade das empresas quebram. Então, nós vamos consertar isso, gente. A hora que consertar, a locomotiva que está lá parada em Brasília da economia, que há 10 anos não cresce, nos últimos 6 anos está andando, dando marcha ré, a Maria Fumaça, ela vai virar um motor BMW, um Rolls-Royce, o Brasil vai crescer. É isso, gente. É simples? Eu desmistifiquei isso ao longo de todas minhas 400 palestras, mais de 1000 reuniões técnicas. E eu estou falando em nome de muita gente. Não estou mais falando sozinho. Né? Eu tenho milhares, centenas de entidades que estão comungando com a gente. Então, o Senado da República, hoje, tem a maior responsabilidade da história desse país, e a Câmara dos Deputados também. Fazer o serviço que não foi feito nesses últimos 55 anos. Vai ser uma revolução. O Brasil antes e depois do novo sistema tributário.
Bom, e a você que nos assiste, aproveitando a fala do deputado Raul, pressione o seu senador, pressione o seu deputado para que paute a reforma tributária. Esse assunto não pode ficar parado, nós temos que defender e pautar. E a maior chance que nós temos de aprovação é agora. A gente não pode deixar para depois. Se deixar para depois, a situação vai piorar e olha que já está ruim. E, deputado, senhor, a gente falou superficialmente antes, mas agora falando, esse foi um dos assuntos assim mais recorrentes quando nós dissemos que queríamos fazer essa live sobre reforma tributária. E a pergunta assim mais elaborada que nós puxamos de quem segue o ranking dos políticos foi essa. É a seguinte: um dos pontos defendidos, especialmente por deputados da ala de esquerda, quando falamos de reforma tributária, é a taxação de grandes fortunas. Hoje, a Argentina, que recentemente aprovou esse tipo de imposto, já sente na economia o impacto negativo, tendo de conviver com a fuga de capitais. A OCDE publicou em 2018 um estudo se mostrando contrário a esse instrumento, denotando que apenas 3 países ainda fazem uso dentro do grupo: Noruega, Espanha e Suíça. Após destacarmos esses dados, taxar grandes fortunas ainda seria uma boa ideia? Eu não recomendo tecnicamente. Vou repetir o que eu já te disse para você. Eu prefiro, hoje, a alíquota para transmissão de casa-morte intervir, porque você sabe que os pequenos imóveis, pequeno patrimônio não são tributados, né? Nem no causa-morte, nem no intervivos, né? Não são tributados. Então, os demais são todos tributados. Então, o que eu recomendo, que aí não depende da reforma tributária, esse não é assunto da reforma tributária, grandes fortunas, porque ele está no texto constitucional, tanto a PEC da Câmara quanto a PEC do Senado não mexeu, está lá, para a hora que o Congresso e o governo quiser, porque não depende do Congresso, se o presidente da República quiser regulamentar, ele manda o projeto para ser regulamentado para ver se passa. Então, por isso, eu não perco tempo com esta tributação. Estou falando como brasileiro, como patriota. Assim. Então, você quer aumentar o imposto do patrimônio dos ricos, quer tributar estoque. Né? Eu tinha um amigo que ele tinha uma propriedade, a cidade foi crescendo, ele tinha 10 alqueires e acabou ficando dentro da cidade. E ele não tinha fluxo, não podia plantar, que o pessoal roubava, a propriedade valia muito, mas ele não tinha dinheiro nem para pagar o imposto do imóvel. Isso é uma grande fortuna, né? Entendeu? Precisa ter um pouco de bom senso. Você tributa fluxo. As nações do mundo vivem com o imposto do fluxo. Eu comprei, eu vendi alguma coisa, produzi e vendi, eu pago o imposto que cabe, que vai pagar lá no consumidor. Eu consumi alguma coisa, eu pago imposto. Eu recebi um salário, eu pago imposto. Eu recebi o aluguel, eu pago imposto. Eu tenho meu apartamento aqui em Londrina, tenho minha casa do meu filho em Cambé, eu pago imposto. Então, você precisa ter uma contrapartida. Agora, se você tributa o estoque, às vezes você tem uma família muito rica e não tem fluxo de dinheiro. Mal dá para comer, almoçar e jantar. Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, quer aumentar? Hoje a alíquota é 8% máxima pela lei federal para o imposto de transmissão causa-morte, doação e herança, e no máximo 8% para a transmissão intervivos, né? Compras e vendas entre as pessoas e empresas. Aumente um pouquinho. Então, então nós vamos passar para 10%, para 12% e só pega os patrimônios maiores do país, porque não é só a transmissão de tudo que você tiver de fluxo de dinheiro. Você fez hoje uma doação de R$200 mil para o teu filho, né? Se você doou, você tem que pagar o imposto de transmissão, né? De transmissão intervivos. Então, eu falo assim, o imposto de consumo, se a arrecadação, a arrecadação nacional da base toda do patrimônio, com 5 tributos, vamos arredondar para 5%. De 33% do PIB, né? 5, 10, 15, dá 1,65% do PIB. 150 não dá 130 bilhões. Nós estamos falando de 2,5 trilhões de arrecadação. Que desses 2,5 trilhões, 1,1 trilhão vai vir da base do consumo que nós separamos. O que não dá para mexer na tributação? Nós temos que, eliminando o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, salário, educação, IOF, PASEP,
e pode incluir também o Sistema S e o Fundo Rural e metade da folha, nós iríamos para 55% da arrecadação num imposto de bem e serviço, um pouquinho pode ir para o imposto de renda. Então, com alíquota única nacional, um pedaço dessa alíquota vai pertencer à União, outro pedaço ao Estado e município. 2 fiscos, um fisco federal e um fisco dos estados e municípios para não dar problema federativo. Nos primeiros 5 anos, fica garantido que nenhum estado, nenhum município vai ter nenhum tipo de perda, nenhum. Do 6º ano ao 15º, ou um pouco mais, você vai fazendo uma gradativa para o destino. Mas nós também já calculamos isto. Só com o combate, o modelo Aboab elimina 50% da sonegação. Em um ano implantado, metade do que é sonegado no Brasil desaparece, porque toda essa sonegação passa o dinheiro pelos bancos. Você acha que aquela, como é que chama lá em Brasília, que vende de tudo, compra de tudo, ali perto do Palácio, em São Paulo, a 25 de março, esse dinheiro está no bolso dos que compram e vendem? Não, está nos bancos. Então, nós vamos capturar tudo isso pelo modelo Aboab de cobrança. Então, hoje, você compra na internet, aqui pelo Facebook, vem lá da China, não paga o imposto. Nós vamos capturar tudo isso, não escapa nada. E deixa os pequenininhos, né, vamos dar um incentivo para que cresça. O autônomo, tem 14 milhões de autônomos no Brasil que lutam. Vamos dar, né, vamos dar vez e com recurso para esse pessoal, porque o capitalismo brasileiro mata os empreendedores do jeito que está, pelo imposto, e mata pelos juros. Então, nós fizemos uma concertação tão bem feita, o senador Roberto Rocha fez um belo trabalho, né? E o Brasil não tem uma grande arrecadação, né? É 33% do PIB, você tem arrecadações de 45%, de 50%. O que tem que tirar, eliminar essa gordura de 10% do PIB, 750 bilhões que estão embutidos nos preços que o consumidor paga. E ele é vítima. Ele é vítima no desemprego, ele é vítima também, né, na taxa de juros, ele é vítima que ele paga a maior tributação do mundo, segundo o IPEA, a carga tributária de 2 salários mínimos é de 53,9%. 53,9% é a carga tributária de quem ganha 2 salários. Vamos pegar de R$1.000. Essa pessoa que ganha 1.000, leva para casa, ele paga R$539. Essa pessoa que ganhou R$600, R$300 ficou de volta para o governo. É esse que é o problema. Então, a reforma tributária é a mãe de todas as reformas. Nós já fizemos a reforma previdenciária, não tem mais que mexer, já fizemos a trabalhista, combatemos a inflação, agora nós temos que liquidar com esse sistema de iniquidade tributário e uma nova ordem econômica. Esse sim. Mas você pergunta, Raul, por que o sistema tributário é tão importante? Que ele mexe com a formação de preços relativos da economia. Desde uma vassoura que é feita, tem imposto, até o avião da Embraer, que deve ser a unidade mais cara do Brasil. Né? Então, cada empresa, cada produto, cada serviço que você faz, você tem o seu custo. Mão de obra, matéria-prima, água, luz, telefone, combustível, logística, propaganda. Só que o imposto que tem hoje num produto industrializado, segundo a Fiesp e a Ciesp, é 55,04% de imposto. Mas não arrecada isso. Não arrecada, porque você tem 500 bilhão, 7% do PIB de incentivos fiscais, dos quais 300 bilhões são da base de consumo, né? Da base dos impostos de consumo. Você tem o custo da burocracia, a inadimplência. Quando a inadimplência, aquele que declara e não paga, e daquele que vai à justiça e deixa de pagar para pagar depois, você tem 200, 300 bilhões por ano que estão embutidos nos preços. Aí você pergunta, mas quem é que paga o imposto? A empresa ou o consumidor? Nenhum país exporta impostos e nenhum importa. O imposto, ele pertence a quem paga. Quem é que paga o imposto no mundo inteiro? Sua Excelência é o cidadão, o consumidor, o eleitor, que é a mesma pessoa. Eles estão embutidos. Mesmo o imposto de renda jurídico, quando você carrega o imposto jurídico na empresa, ela joga no preço. Não o imposto de renda da pessoa física, que está
né? Tira do teu salário, a tributação, quando você faz a previdência do empregado, essa vai para o teu salário. Mas tudo que Você acabou de matar uma das minhas perguntas, deputado. Ah, sim. Pô, Acabou de matar. demais, né? Estou falando Prossiga. demais. Não, prossiga, prossiga. Eu que lhe interrompi. Não, eu só estou dizendo assim, o Brasil é amador, é o patinho feio das economias do mundo. Vamos parar de ser bobo do mundo. A reforma tributária é suprapartidária. Ela não é da direita, da esquerda, do centro. Ela não é do governo, da oposição. Ela é do país, ela pertence a todo mundo. O sistema tributário é a estrutura básica da organização de qualquer país do mundo. Ela é básica. E nós não fizemos o básico do país. Esse é o problema, né? A gente fala, não, vamos ajeitar ali um pouquinho, 2, 3 tributos. Gente, é melhor não mexer, né? No basquete, eu jogo basquete até hoje, aos 70 anos. Quando o cara não joga bem basquete, chama isso um cobra d'água, né? Vem lá que jogar para a gente fazer números, você não dá o rachinha de 3 contra 3, mas põe lá o cobra d'água, né? Sistema tributário e é microeconomia, outra explicação. Geralmente, os governos, os ministros da Fazenda do mundo, reúnem lá em Davos, macroeconomia, câmbio, taxa de juros, reservas internacionais, inflação, déficit público, déficit primário. Inventaram até o déficit primário, né? Porque déficit é déficit, né? Ele é nominal, né? Então, o que tem, isso é macroeconomia. Microeconomia, como é que forma o preço de um telefone? Como é que forma o preço de um carro? Como é que forma o preço de um prato de comida, né? Do arroz, do feijão? Isso é formação de preço relativo. É aí que o sistema tributário, bichado brasileiro, pior do que não só o coronavírus, ele é uma soma de coronavírus, zika, chikungunya, de toda dengue, tudo que tem de ruim, né? Está no sistema tributário, matando. Primeiro, o que ele mata? As empresas, ela que gera emprego. Segundo, mata o bom salário, mata o lucro dela, né? Mata o emprego, mata o poder de consumo e mata a arrecadação. O próprio governo é vítima. A pandemia atingiu o mundo inteiro. Foi uma avassaladora. Todas as economias recuperaram, estão crescendo. E o Brasil vai crescer metade do que o mundo está crescendo. Porque o sistema é 100º, 80º, quarto pior do mundo. Que derrubou o ambiente de negócio. Em 190 países do mundo, o Doing Business, que é o relatório do Banco Mundial, ele deu 184 pior sistema tributário do mundo. E ambiente de negócio, 124. Ora, nós éramos a 8ª economia do mundo. Agora foi para a 12ª por problema de câmbio, que deu problema, etc. Né? Então, o que o Brasil... Você sabe que até o câmbio baixo ajuda o Brasil a ter mais dólares, né? Então, no mundo. E isso acaba interferindo na classificação do Brasil. Mas não importa, o Brasil é a 10ª economia do mundo, 5º maior território do mundo, 6ª maior população. Produz. Foi lançado um desafio mundial de alimentação do mundo. O único país que consegue dobrar a produção agrícola alimentar o mundo em 12 anos é o Brasil. Então, eu falo assim, eu trabalho, eu falo, eu explico. Agora, quem quer aprender, aprende. Né? Isso é uma máxima. Né? Quem não sabe, aprende. Quem sabe, ensina. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu procuro ensinar. Eu sou homem público, estou hoje na iniciativa privada, graças a Deus, eu e meus filhos. Né? A gente está com uma estrutura boa de consultoria, mas não adianta, melhor é fazer, consertar. Né? Os nossos netos, nossos bisnetos, todos vão vir aí gerações. Não pode olhar o Brasil do jeito que nós olhamos. Um fica xingando o outro, você presta, você não presta, não tem. Somos todos filhos dessa pátria, né? Que viemos de rincões distantes do mundo inteiro. Só precisa consertar a economia. Claro, tem um monte de problema, eu sei. Claro que tem um monte de problema, né? Então, agora, que estão perguntando, vai para o voto. Senado da República do Brasil, né? Olhe com carinho, vote a PEC 110, governo, faça o ajuste que tiver que fazer, estados, municípios, trabalhadores, empresários, né? Tem que fazer tudo, tem que olhar para todos os lados. Falou assim, uma reforma tributária
cuida da União, Estados e Municípios é pacto federativo. Tem os trabalhadores, os empresários, né? Você tem o consumidor, você tem os funcionários do Estado, que são os auditores municipais, estaduais, federais, né? Então, é o patinho feio na questão tributária e na economia, viu? Na economia. Nós não temos energia para crescer porque o sistema come toda a riqueza do Brasil. Eu fiz uma conta esse tempo atrás, está num dos meus artigos, de 88 para cá, a carga tributária subiu 44%. Ele engoliu 2/3 do que cresceu nesse período, de 30 anos. A carga tributária engoliu 2/3 do PIB. Entendeu? Quer dizer, por isso que nós estamos pobres. O pobre fica cada vez mais pobre, né? E o rico do Brasil também está se lascando. Porque ele está com medo de viver, ele não pode sair na rua. Tanta pobreza e miséria que tem no Brasil. A grande verdade é que o freio de mão está puxado, deputado. O negócio é a gente botar a máquina para andar. Ah, eu tenho um movimento que nós criamos, chama Destrava Brasil, né? Eu e o Miguel, com o apoio dos senadores, chama Destrava Brasil. É um movimento didático, né? Pedagógico, é um movimento de apoio, né? Para poder disseminar. Nós temos lá nossos vídeos, Destrava Brasil, o voo de galinha, né? Eu institucionalizei o voo de galinha, que o Brasil cresce 2, 3 anos e cai, como né, a galinha. Agora, eu apelidei os últimos 6 anos crescimento tipo crina de rabo de cavalo, só vai para baixo. Não tem jeito. Mas tudo passa. Diga, Rodrigo. Juan, se me permite aí para responder sua pergunta sobre imposto de grandes fortunas. Como você disse, é uma questão ainda controversa. Há países do mundo adotando, com resultados positivos, outros negativos, então é muito novo ainda. Como o Raul falou, tem países da Europa adotando também. Mas o que a gente precisa é atacar a causa, não os efeitos. O problema não é a grande fortuna, o problema é a geração de desigualdade, a gente ficar cada vez mais com esse sistema regressivo que tributa pobre e não tributa rico. A gente não precisa criar um imposto sobre grandes fortunas para resolver isso. A gente precisa tributar mais, como já foi dito, a renda e o patrimônio. Vou dar um exemplo para você, alguns exemplos. Imposto de renda, né? Impostos, a distribuição de lucros e dividendos é uma renda. Somente o Brasil e a Estônia isentam essa forma de renda, enquanto que todos os outros países do mundo tributam. Por quê? Porque o rico ele ganha mais baseado em distribuição de lucros e dividendos do que sobre salário, que onera mais o pobre. Então, a gente prefere tributar folha de pagamento, o assalariado, do que tributar lucros e dividendos. Outro exemplo, tributação sobre herança. O Raul já falou, a nossa alíquota é pequena comparado com o resto do mundo. A gente adota de 2% a 8%, enquanto países desenvolvidos adotam 40%, 50%. Por quê? Qual a lógica por trás disso? O capitalismo, e é bom que seja assim, é o melhor sistema até agora no mundo inventado, estimula-se a competitividade e a pessoa deve enriquecer, mas que ela goze daquele seu mérito durante a vida. E não que passe para herdeiros e herdeiros e herdeiros, e muitas vezes gera gerações que não têm aquele mérito daquele fundador, que não precisam trabalhar e vivem dos frutos disso. Se a pessoa ganhou em vida, que ela distribua depois da morte para a sociedade uma parte daquilo. Uma parte, lógico, vai para os herdeiros. E a gente tem uma tributação baixa e ainda existe planejamento tributário, como os grandes, os milionários, eles criam holdings patrimoniais, as empresas, o patrimônio todos em holding, e registram essas empresas em paraísos fiscais. E a gente não consegue alcançar essas heranças dessas famílias bilionárias. Outra questão, tributação sobre patrimônio. O trabalhador que às vezes tem uma Kombi e vai trabalhar, vender seu hot dog, um carrinho de lanche, ele paga sobre o veículo dele o IPVA. Porém, iate, jatinho, helicóptero não paga IPVA e é também veículo automotor. O trabalhador que pega o seu Gol, o seu Celta e vai trabalhar, passa horas no trânsito, paga o IPVA sobre o seu veículo. E o outro milionário que pega um helicóptero e tem a capacidade contributiva. Esse é um princípio básico do sistema tributário, o princípio da capacidade contributiva.
cobrar de quem pode pagar. Para diminuir a desigualdade, nós fazemos o inverso. A mesma coisa, por exemplo, nós pagamos IPTU. Todos os brasileiros que têm uma moradia pagam IPTU. Porém, o IPTU da cidade de São Paulo arrecada mais do que o ITR, que é o sistema sobre a tributação sobre propriedades rurais do Brasil inteiro. Ora, é lógico, o Brasil é riquíssimo em terras de valor. É lógico que a base da propriedade rural é muito maior do que do município de São Paulo, de imóveis urbanos. Porém, subtributa imóveis rurais e tributa-se o trabalhador que trabalha muitas vezes na Zona Leste, mora no subúrbio, na periferia, também paga IPTU. Outra questão, né, como já foi dito, a tributação sobre o consumo é exagerada. O Raul já falou. Nós temos como com ferramentas que o fisco criou, nota fiscal eletrônica, cruzar a base de consumo com a base de renda e cobrar mais tributação sobre o consumo de quem tem mais capacidade contributiva. E de quem não tem, devolver para ele uma renda, ou uma devolução personalizada do que ele paga de imposto, diminuindo a desigualdade. Porém, o Brasil ele prefere cobrar, como já foi dito, do assalariado. Cobra na folha de pagamento e não cobra, por exemplo, da distribuição de lucros e dividendos. E quem ganha bem tem empresa, é PJ, e cobra do assalariado e cobra do consumo, que é onde a maioria da população pode pagar. Então, a gente pode facilmente diminuir essa desigualdade sem cobrar sobre grandes fortunas, somente tornando o nosso sistema mais progressivo. Pois é, a questão da taxação de grandes fortunas ela nem está presente na proposta da reforma tributária, né? É uma outra proposta à parte que vem sendo debatida aí ao longo dos anos, mas é uma proposta à parte. Vocês dois estão dando verdadeiras aulas. Para quem está acompanhando a gente, não pegou do início, essa live vai estar disponível nas nossas redes sociais, também no YouTube. Para quem não pegou desde o início, eu acho importantíssimo. São 2 aulas aqui que a gente está assistindo sobre toda a temática tributária, o Frankenstein, como vocês citaram, né, tributário, que realmente é de enlouquecer para quem vive num país como o Brasil. Já encaminhando para o final, eu acho que a gente perpassou aqui, vocês até abarcaram algumas das perguntas que eu tinha dentro das propostas, né, dentro das falas, mas como resposta final, né, essa é a pergunta final. O atual sistema brasileiro acarreta baixo crescimento econômico, aumento das desigualdades sociais, quedas arrecadatórias e aumento constante das alíquotas dos impostos. Além disso, a gente tem sonegação, inadimplência, informalidade e renúncias fiscais. Isso. Qual é o caminho ideal? Rodrigo Espada. Olha, o caminho ideal é realmente uma reestruturação. Não tem como você pegar um modelo que é fruto de uma série histórica de acomodações, de forças sociais, como o Raul falou. O sistema tributário são pressões sociais que fazem esse sistema caótico, como você disse, Juan, no começo, com 5 milhões de legislações se sobrepondo. A gente não consegue, com maquiagem, reformar isso. Não consegue. Infelizmente, essa questão de vamos melhorar o que já tem é discurso para quem não quer mudar. É aquela lógica de alguma coisa precisa ser feita para tudo continuar como está. A gente precisa zerar essa chave, precisa de uma ampla reforma, uma reforma que, baseado em modelos da OCDE, modelos do CIAT, que tragam o Brasil para um modelo mais moderno de tributação, onde combate esses problemas. Agora, com essa série histórica, com esses problemas de contencioso, de custo de conformidade, a gente querer simplesmente fazer maquiagem e achar que vai resolver o problema, não vai. Então, assim, para encerrar mesmo, já aproveitando, o sistema tributário, como você disse, ele é fundante do próprio Estado. Então, parabenizar mais uma vez o ranking dos políticos, porque o modelo tributário ele é muito complexo. E é proposital que seja complexo, porque a complexidade torna o tema árido e afasta a população desse debate. Deixa o debate só em redutos que interessam, de especialistas, ou de lobbies, ou de setores, ou de governos. Não é isso. A verdadeira política a gente faz
com a população, faz com debate com a sociedade, trazendo um modelo que interesse a quem está hoje, especialmente hoje, a parte desse debate, né? Ele não está tangibilizado. A discussão fica lá no Congresso, fica entre setores, estados, municípios, União, porém a sociedade, pelo tema ser muito complexo, muito árido, fica à margem, não interessa muitas vezes esse debate. Então, parabenizar o ranking ranking dos políticos. A tributação é o que torna privado público. É aquele limiar onde a gente cria-se capacidade de Estado. Recentemente teve aí, a gente viu a semana passada, o Dia Nacional Sem Impostos. Eu sei que isso é simbólico, né? A gente tem aí um simbolismo de falar como seria o custo da mercadoria sem impostos. É legal. Porém, como seria, de outro lado, o Dia Nacional sem Estado? Seria impossível também. A começar, por exemplo, dessa própria live. A internet, ela é fruto de pesquisa do Estado, de bases militares, onde quis ali ver novas formas de comunicação. Sem Estado, nós não teríamos saneamento básico, não teríamos energia elétrica, nós teríamos asfalto na rua, a gente viveria basicamente em tempos de cavernas. Então, o custo do Estado é ruim, né? Existe um custo envolvido nisso? Existe. Mas é aquela questão da necessidade. Ninguém paga imposto porque quer, paga porque é necessário. A gente precisa financiar esse grande condomínio chamado Brasil. Então, que esse imposto ele seja o mínimo necessário para a gente ter um país digno, que ele não venha junto de uma forma de custos de conformidade, custos acessórios, que gere complexidade, que gere desemprego, que a gente pague o mínimo possível, um sistema simples, transparente e que faça o nosso país crescer. Então é isso que a gente pugna e essa é a nossa luta. Conte conosco também, Ranking dos Políticos. Parabéns pelo debate. Nós que agradecemos imensamente, como eu disse, são 2 aulas aqui que nós temos. De fato, é um assunto árido, né, muitas vezes escanteado para o economês, mas é um assunto que a reforma administrativa ela diz respeito aos servidores, está ali ao Estado brasileiro, mas a reforma tributária ela também diz respeito ao cidadão. A gente dialoga com todos e é essencial a gente fazer cada vez mais esse debate público e tornar a reforma tributária mais palatável na linguagem do povo brasileiro, que é quem realmente paga a conta no final das contas, né? Digamos assim. Rodrigo, a casa está de portas abertas, a Febrafit também. Estamos juntos aí, queremos a reforma tributária. Conte com o Ranking dos Políticos para que a gente possa passar essa proposta. Deputado Raul, vamos lá. Qual é o caminho ideal da reforma tributária? Pois é. Eu estou vendo aqui as perguntas, né? Muita gente preocupada com a despesa pública. É outra reforma, né? Está lá no Congresso, a reforma administrativa. Já foi votado o teto de gasto, não resolveu. Eu entendo o Brasil não está... o grande problema está no sistema tributário. É ele que deixa de arrecadar por ano 500 bilhões, são as renúncias fiscais legais, isso é legal, né? A União, Estados e municípios dão de incentivo fiscais para as empresas, né? Pessoas físicas também tem renúncia à pessoa física, 7% do PIB. A sonegação de impostos, que é explícita, né? Essas 600 bilhões por ano, nós já estamos falando de 1 trilhão e 100. E mais 300 bilhões que deixam de ser pagos de inadimplência, né? Declara que vai pagar e não paga, ou vai à justiça, ou na recurso administrativo e não paga. Então, nós estamos falando de 1 trilhão e 400, de 2 trilhões e meio que são arrecadados. Então, o gasto público brasileiro, 90% está amarrado. Então, você tem, hoje no Brasil, 40 milhões de aposentados e pensionistas no INSS, 5 milhões de pessoas do benefício de prestação continuada, 20 milhões de pessoas, ou um pouco mais, que são no programa de bolsa, que são aqueles pobres. Você tem 50 milhões de estudantes nas escolas públicas da União, Estados e Municípios. Você tem 165 milhões de pessoas que estão no plano de saúde do governo, Estado, município e União, que todos têm que pagar. Então, o gasto público está mais de 1 milhão de policiais militares, civis, federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, de
Então, quando você fala ao servidor público, olha, a saúde brasileira é 10% do PIB, metade é pública, já morreram 6 mil servidores de saúde com a pandemia. 6 mil por conta da pandemia. Então, a gente precisa avalizar um pouco bem. Eu que sou homem público, eu quando estudante fiz muito educação moral cívica, estudo de problemas brasileiros, né? Fui servir o exército pensando que podia seguir carreira militar, vi que não dava para mim, saí como cabo, vim para a política, entrei na oposição, né? Já militei muito na vida pública, mas nunca parei de estudar. Porque os homens públicos e mulheres públicas, para servir o país, uma pátria, precisa estudar. E ter a cabeça aberta, olhar as minorias, respeitar, né? Fazer ações propositivas e não ficar fazendo favorzinho. Não é para isso que serve deputado, senador, é para resolver as questões dos municípios, dos estados, da União, que é o problema do cidadão, né? Na segurança, na saúde. Então, quem que paga a conta é o cidadão, sempre foi, no mundo inteiro. É ele que paga impostos. Então, nós temos que fazer um sistema simples. Por quê? A simplicidade, ela aproxima do ideal, né? Quando o modelo é simples, acabou com... Quando você eliminar essa legislação que tem em 5.500 municípios, nas 27 unidades federadas e na União, vai ter uma lei só nacional regulamentando a imposto sobre bens e serviços. Então, vai ter uma lei só de imposto de renda. E a legislação municipal dos impostos patrimoniais, o estadual, se for no nosso projeto, vai ser tudo municipalizado, os tributos patrimoniais, vai cobrar de iate, aeronave, pode adotar a alíquota, que aí vai ser na legislação. Primeiro, a simplificação já foi adotada em 95% dos países do mundo. 175 países do mundo já têm um IVA único nacional. O Brasil não tem. Segundo, nós vamos ter um ganho muito grande, que nós vamos ter a cobrança eletrônica 5.0. Os países aproximaram do modelo do Abu Dhabi, mas não chegaram a fazer igual. Então, eu recomendo, primeiro, simplificação total do sistema tributário, da base consumo, da base renda e uma reestruturação da base patrimônio. Segundo, a cobrança eletrônica. Ele está ofertando de graça isso ao país, o estudo que ele tem. Competentíssimo. Vai revolucionar. Os fiscos estão apoiando esse modelo também de cobrança. E, terceiro, diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos, que está em 53,9%, reduzir para 18%, médio. Eliminar 70% dessa tributação. Então, vai ter muitos ganhos. Com isto, as contas que nós fazemos, as simulações, do que o consumidor brasileiro consome, eles vão ter os preços relativos 500 bilhões menor. Vai cair a carga tributária por produto, e sem mexer na arrecadação. Então, mas como é que é essa mágica? Dos 500 bilhões de renúncia, você deixa 200, que tem algumas coisas que tem que dar renúncia. Então, você vai eliminar 300 bilhões. Como o sistema não vai permitir inadimplência, nem do contencioso, nem na inadimplência que você declara não paga, pelo menos 200 bilhões. Já são 500 bilhões. E a sonegação, o sistema Abu Dhabi elimina 50% da sonegação rapidamente. Então, eu digo assim, é um ganha-ganha. Como diz o Carlos Mérez, que é o presidente do Sebrae Nacional, e eu e ele somos pais do Simples Nacional, do Super Simples, do MEI. Então, gente, tudo que nós fizemos foi amparado, baseado em estudos muito profundos, análises comparativas internacionais. Tem tudo para dar certo, viu? Tudo para dar certo. Senadores, sou muito religioso, tenho rezado pelos congressistas, pelo governo, né, para que façam o bem. Porque a pandemia é brutal, está matando nossos amigos, nossos parentes, mata um, mata o outro, né? Além das doenças que já matavam. Então, aumentou muito a mortalidade. Agora, o Brasil não fazer uma tarefa simples dessa, gastar energia para aprovar uma reforma fatiada, não é de bom senso. Não é de bom senso. Vamos consertar tudo. Vamos para o movimento Destrava Brasil, né? Com honestidade,
né, com transparência, né? Que aí a gente vai chegar num bom caminho, que está muito bem estudado. Os técnicos do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, das principais universidades do Brasil, a OAB, todos estão participando, os fiscais, auditores, com as suas associações, todos colaboraram. Olha o conhecimento que tem o Espada, gente, né? Todos eles têm conhecimento vasto. Aí, com o sistema tributário aprovado, funcionando, a interferência dos governos federal, estado e municípios sobre as empresas é mínimo, né? Não vai ter interferência nenhuma. Aí, sim, o espírito animal que tem dentro do empresário que vai valer, a capacidade, a logística, né? Toda a capacidade que ele vai ter para poder desenvolver o seu trabalho como empresário. Eu analiso muito, né? Ajudo muito as micro e pequenas empresas do Brasil. Criamos esses fundos, criamos muitos, né, projetos de estímulo à micro e pequena empresa. Mesmo na situação econômica brasileira mais ruim, a lei da microempresa gerou 1 milhão de empregos por ano. 1 milhão de empregos novos por ano. Essa reforma tributária vai gerar 3 milhões de novos empregos. O Brasil é a pátria de todos nós. Eu amo o Brasil e respeito todas as opiniões políticas. Isso que é importante, né? Um verdadeiro patriota, um verdadeiro democrata respeita as minorias, respeita a direita, respeita a esquerda, respeita o centro e a opinião do outro. Eu já debati com toda a esquerda brasileira e com toda a extrema-direita. Sou um homem de centro, sou um social-democrata cristão. E convivo com ele. Na hora do debate das ideias, é pauleiro. Fora disso, tem que respeitar a opinião, a divergência, a diversidade, que é o mundo. Na minha própria família, eu sou o mais novo de 8 irmãos. Imagine o tamanho da família, o tamanho dos problemas que tem, né? E somos pioneiros aqui de Cambé e Londrina. Nossa família está aqui há 85 anos. Então, meus amigos, é isso. O ranking político está de parabéns com essa live, né? O Espada, que é o presidente do Sindicato da Federação Paulista, foi por muitos anos, dos auditores do estado mais poderoso e rico do Brasil, que é 1/3 do PIB, que é o estado de São Paulo, e é presidente de uma entidade de auditores nacional. Parabéns, Espada, sua equipe, né? Aliás, eu tenho assim um respeito muito grande pelos trabalhadores do fisco brasileiro. Tem uma grande responsabilidade. E o ranking político melhorou muito o nível dos políticos brasileiros, tá? Eu acredito que o Brasil tem condição de sair dessa enrascada e esse é o ano. Se desperdiçar agora, esse final de ano, esqueça, o ano que vem vai ser um caos na economia, né? Desemprego, violência. Então, o sistema tributário aprovado vai dar um alento, vai levantar o astral de todo mundo. O mundo inteiro vai voltar a investir no Brasil. Não é de 100 bilhões. 100 bilhões não é nada. A China, no PIB chinês, 45% do PIB é investimento, capital fixo. Nós não estamos nem com 18%. Entendeu? O que é o capital fixo? Fixo? É investimento, estrada, portos, aeroportos, fábricas, casas. Então, é um investimento que o país faz. O Brasil, com o sistema tributário, desonera, né, os bens do ativo fixo. O único país do mundo que não devolve os impostos do ativo fixo é o Brasil. Desonera totalmente a exportação, porque está na lei para desonerar, não consegue desonerar, os estados não devolvem os créditos, está tudo micado. Então, você desimpacta, você limpa. E uma nova ordem. Em 4, 5 anos, nós estaremos com uma velocidade, né, de cruzeiro. O Brasil, claro, tem um período de implantação, da adaptação, depois você tem que limpar toda essa sujeira tributária, né? Esses 5,4 trilhões de contencioso, 3 trilhões de dívida ativa, ver o que é podre, o que não é podre. Então, a hora que você limpar tudo isso, aí você tem que ver também a dívida das famílias e das pessoas. Mais da metade das famílias das empresas estão endividadas, né? Tem que fazer um grande pacto nacional. Na tradição judaica cristã, cada 50 anos, eles faziam uma ação de perdão, né, das dívidas e tudo. Eu acho que o Brasil
passou tanto tempo nisso, né? Eu estou falando de economia, de um PIB de 7 trilhões e meio, né? 7 trilhões e 500 bilhões de reais, que tem 2 trilhões na informalidade. Então, 9 trilhões e meio, que precisa crescer a 6, 7% ao ano e tem crescimento negativo. É isso. O resto é conversa, né? Político bom, político ruim, tem no mundo inteiro, né? Isso é que nem casa de taipa. Você vai ver no mundo inteiro, é igual. Os americanos, o Congresso americano e europeu não são melhores nem piores que o brasileiro. Somos da mesma natureza. Em 10 mil anos de história registrada, a única coisa que muda é a tecnologia. As pessoas são as mesmas. Lá na China, lá em Nova York, lá em Londres ou qualquer lugar do mundo, que no Brasil, no Congresso. Conheço o Congresso de boa parte do mundo. Presidi o Parlamento das Américas por 4 anos. Conheço os parlamentos dos 35 países da América. Conheço. Não somos melhores nem piores. A mentalidade é a mesma, meu amigo. Parar de achar que o jardim do vizinho é melhor do que o nosso. Não é, não. O problema brasileiro se chama ciclo de desenvolvimento. Foi tardio. Nós começamos muito depois. Tá? Muito depois do crescimento econômico brasileiro. Nós éramos uma economia rural e temos que acertar. Há 55 anos tem um modelo tributário errado. Nos últimos 40 anos ele vem dando problema. É hora de consertar. Não dá mais para jogar para o ano que vem e fazer meia reforma, meia sola para depois furar a sola do sapato de novo. Que Deus abençoe. Eu gosto do meu lema que eu uso sempre, foco, força e fé, né? Porque você tem, tudo que você faz na vida tem que fazer com paixão, né? Tem que fazer com amor. E volto a dizer, a reforma tributária é suprapartidária. A minha luz aqui está me dando baile, viu? Ele desliga sozinho aqui toda hora. Eu acho que é a oposição que está aqui. Né? Que Deus abençoe, viu? O único caminho, o Brasil é um país do bem. Nunca trouxe essa radicalidade absurda que estamos vendo hoje, né? Vamos agir como patriota, como cidadão verdadeiro. Verde, amarelo, azul e branco. Não tem problema que alguns usem vermelho, e nem não tem problema que alguns usem o preto e verde também não. Não tem problema, né? O problema é respeitar, né, o próximo e o país. E vai dar tudo certo. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Disponha e contem conosco nesse debate. Aqui é um ambiente plural, democrático. A gente está sempre de portas abertas para ouvir todas as opiniões. Antes de encerrar, eu quero fazer 2 menções a 2 espectadores que estavam aqui nos acompanhando. Um é o professor Daniel Souza, autor do livro Essa República Vale uma Nota, também comentarista de economia lá no Estúdio I da Globo News, e também a Flávia Oliveira, que também é jornalista da Globo News e estava aqui nos acompanhando, mandou mensagem também. Um grande abraço aos dois e também já os convido também a participar de um debate futuro conosco. Bom, Rodrigo Espada, deputado Raul, uma boa noite para vocês. Muito obrigado em nome do Ranking dos Políticos por participarem dessa verdadeira aula. Vocês deram um show e certamente esse debate vai estar disponível também para quem não acompanhou em todas as redes sociais daqui em diante. E é um debate fundamental. Como eu disse, ele diz respeito ao cidadão. Não é um tema que diz respeito só ao Estado, a um grupo, não. Quando a gente fala em tributo, a gente fala diretamente com o cidadão brasileiro e esse debate não pode ficar apenas no economês, tem que ir justamente para a sociedade e é nosso papel enquanto ranking dos políticos também direcionar esse debate para a sociedade. Bom, meus caros, muito boa noite, muito obrigado em nome do ranking. Deus, muito boa noite. Boa noite, obrigado, Juan. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Parabéns, viu, Raul? Um abraço. Você também, fraterno, fratello. Grande abraço, pessoal. Falou, Ronaldo. Beleza. Aqui, né?